Olá a todos, sejam bem-vindos à Geopolítica Próxima Jogada. Hoje, a segunda parte das perguntas sobre o Afeganistão, que vocês têm carinhosamente enviado, e algumas perguntas muito boas. Então, vamos avançando nas respostas para essas perguntas. Bom, a relação da Rússia com o Talibã agora é uma relação de diálogo constante, tá? Primeiro, hoje, nós temos forças do Talibã protegendo a embaixada russa em Cabul, e ao longo dos últimos dias, o ministro de Relações Exteriores da China, Wang, e o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, eles têm conversado intensamente sobre o Afeganistão. Pela parte chinesa, eles pediram para que os russos desenvolvessem um canal especial, para que eles aumentassem a comunicação estratégica e a coordenação das ações deles no Afeganistão, a fim de atender primordialmente os interesses na área de segurança. Assim como a China, a Rússia tem um interesse muito grande que o Talibã abandone os laços com o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste, porque a Rússia enxerga eles como um principal foco de instabilidade, tanto no Turcomenistão quanto também em outros países do Centro Asiático. Então, isso é um ponto central ali hoje na forma como a Rússia está percebendo. O diálogo funciona da mesma forma que a China recebeu líderes talibãs, a Rússia também conversou com vários líderes talibãs. Existe uma situação um pouco mais de desconfiança do lado russo em relação aos talibãs do que a China tem, mas de certa forma a Rússia está tentando agilizar isso ao longo dos últimos dias para que seja uma relação aberta, transparente e que isso possibilite a Moscou monitorar um pouco mais de perto os eventuais riscos que podem sair dali. Um outro ponto importante é que, à medida que o governo da Índia não tem um diálogo com o Talibã, mantendo inclusive ainda diálogo com oficiais do governo afegão que saíram, mesmo estando em outros países, a Rússia se colocou à disposição da Índia para intermediar esse diálogo com o Talibã, já que a Índia está profundamente preocupada como que o Talibã pode acabar trazendo mais instabilidade para a Índia via o Paquistão. Alguns ataques terroristas que aconteceram na Índia nos últimos anos a partir do Paquistão tiveram apoio direto ou indireto do Talibã, envolvendo ou logísticas ou armas ou até certos indivíduos. Então, quando Moscou se coloca à disposição para fazer esse meio de campo, existem alguns interesses por trás. Primeiro, é a reaproximação com a Índia, uma vez que, conforme já comentado em outros vídeos, a Índia desenvolveu uma parceria estratégica muito profunda com os Estados Unidos nos últimos anos, e isso obviamente incomoda a Rússia, que durante décadas mantinha uma relação muito proveitosa com a Índia, principalmente sendo um dos principais fornecedores militares da Índia. Então, o governo de Moscou está vendo agora uma oportunidade para fazer esse meio de campo entre a Índia e o Talibã, servindo como um porta-voz, já que o diálogo não está sendo direto, e isso acaba sendo mais um dos interesses que a Rússia tem nessa questão do Afeganistão. Bom, primeiro que a China ela tem uma capacidade muito grande de gerar financiamento, né, porque a quantidade de recursos que os bancos das províncias chinesas têm, e por ordem de Pequim, eles oferecem linhas de crédito muitas vezes subsidiadas ou com juros muito baixos, a China ela tem a capacidade de financiar, inclusive, o Afeganistão. Nesse caso específico, existem interesses em algumas minas de cobre no país, e essa mina de cobre principal que existe no Afeganistão, que é de interesse da China, ela deve ser a razão principal no qual a China incorporaria o Afeganistão, uma vez que percebesse algum nível de estabilidade do governo do Talibã na rota da seda chinesa. Agora, qualquer tipo de participação chinesa nos países, ela é bastante diferente daquela que nós estamos acostumados, seja com os Estados Unidos ou com a União Soviética. Não existe a presença de força militar, e os gastos eles são mais relativos, porque por mais que as linhas de crédito são robustas e os investimentos eles são robustos, no Afeganistão, como não tem nada, como é um país com uma infraestrutura completamente débil, isso
o investimento chinês, que já geraria uma mudança profunda, não seria tão alto. E o fato deles não estarem dispostos, porque não faz parte da característica chinesa de colocar militares ou uma estrutura similar ao que os Estados Unidos tinham no país, isso também vai diminuir muito os custos. Então, para a China, não seria um gasto adicional muito grande, e os retornos seriam muito positivos para a China. Por quê? Porque não só tem o aspecto econômico do cobre e da rota geográfica que o Afeganistão representa, mas principalmente a questão número 1 sendo tratada em Pequim é a questão da segurança e, como eu já mencionei, a relação do Talibã com os uigures no Turcomenistão, do Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste. Então, esse acaba sendo o ponto central, porque o objetivo primordial, antes de qualquer benefício econômico no Afeganistão, é impedir que o Afeganistão seja uma ponta de lança para algum tipo de instabilidade na província de Xinjiang, no oeste chinês. Isso é uma ótima pergunta e uma ótima observação. Claro, os interesses econômicos, eles ditam grande parte dos interesses geopolíticos, até porque qualquer aventura geopolítica de intervenção presencial ou não presencial, ela precisa se pagar, e a China e a Rússia também não pensam diferente disso. Eles olham o Afeganistão como um potencial país aliado que possa gerar recursos. Existem não só minas de cobre, mas existem outros minerais preciosos no país que, dado um investimento mais robusto, podem ser explorados. Os gasodutos também, eles acabam sendo, como eu mencionei, a importância geográfica do Afeganistão, eles são importantes para fazer não só essa recepção de commodities, por mais que entraria pelo Paquistão, você precisa dessa estabilidade no Afeganistão, mas ao mesmo tempo, e aí pensando muito adiante, digamos que o Afeganistão consiga atingir um nível de estabilidade que valeria a pena para a China ou para a Rússia financiar alguma estação, algum porto de gás natural liquefeito, mesmo que não seja no Afeganistão, em algum país vizinho, que possa aproveitar o gás que passaria por lá. Tudo isso é possível, mas ainda é especulativo, porque a casa ainda está muito bagunçada, ainda está uma zona, ainda existem muitas desconfianças em relação ao Talibã. O Talibã ele tem um histórico que depõe consideravelmente contra si mesmo. Então, por mais que a China tenha mantido diálogos, a Rússia também, e hoje eles se colocam como aliados, pelo menos nesse processo de organização, isso não quer dizer que eles confiam no Talibã. E antes de colocar qualquer investimento pesado no país ou observar os eventuais ganhos econômicos, eles precisam ter a certeza de que o Talibã manteria uma linha e sou até estranho falar isso, mas de responsabilidade governamental no país. E o histórico do Talibã indica exatamente o oposto disso, pois a mentalidade ela não é voltada para uma administração pública, para uma administração burocrática diferente do que eles vêm praticando nas províncias que eles ocuparam. Então, sim, existe um interesse econômico. Agora, hoje, além dessa questão de segurança, a China observa o Afeganistão como o garantidor dos interesses econômicos que a China tem no Paquistão, né? Então, por conta da fluidez na fronteira entre os dois países. Então, sim, existe um grande fator econômico por trás que envolve o Afeganistão, mas não está necessariamente centralizado no Afeganistão. Nesse caso, seria no Paquistão. Essa é a pergunta de $1 milhão, que principalmente a Rússia faz. A Rússia ela realizou exercícios militares com o Uzbequistão e com o Tadiquistão e está buscando ampliar esses exercícios militares, inclusive já negociando com os governos desses países para acelerar alguns exercícios militares. O risco central para a Rússia, para a China, o que motiva de uma forma central para que eles não deixem o vácuo ocupado pela saída dos Estados Unidos livre, abandonado, e que também evita e impede que a Rússia e a China tenham uma narrativa contra o Talibã de uma forma natural, é exatamente o temor da instabilidade que possa vir do Talibã no relacionamento com esses grupos. Existem vários grupos insurgentes, vários grupos aspirantes a grupos terroristas,
e pelo menos interpretados como terroristas por China, por Rússia, muitos também pelos Estados Unidos nesses países, que o que eles precisam é de um local de segurança, um local onde eles possam realizar operações nos países alvos e voltar, assim como a Al-Qaeda fez com o Afeganistão. E o foco da China e da Rússia é impedir que o Afeganistão se torne esse ponto de segurança para grupos insurgentes que atuam no Turcomenistão, no Tajiquistão, no Uzbequistão e nos outros países dessa região. Por quê? Porque isso tornaria muito mais difícil e fortaleceria muito esses grupos que poderiam ampliar de uma forma ainda mais rápida e executar ataques contra alvos russos e alvos chineses. Então, esse é o ponto central, é garantir que qualquer ação do Talibã a favor desses grupos faria com que o Talibã rompesse o que ele está construindo com a Rússia e com a China. E a forma que a Rússia e a China visam garantir essa responsabilidade do Talibã em relação a esses grupos via dinheiro, via investimentos, via algum tipo de legitimidade simbólica, porque eu acho dificilmente que eles defenderão publicamente uma legitimidade perante a comunidade internacional, mas esse é o ponto, eles têm ali nas mãos, dado o caos econômico que existe no Afeganistão, um poder grande de garantir algum tipo de estabilidade. Isso faz com que nós tenhamos um outro problema. O problema é a divisão dentro do Talibã. O grupo político que tomou controle de Cabul é um grupo que vem conversando com China e com Rússia e tem uma postura mais diplomática nessas conversas. E eles já deixaram claro que romperiam os laços com vários desses grupos que estão localizados em países da Ásia Central. Agora, aqueles comandantes, aqueles soldados, aqueles representantes do Talibã em províncias mais afastadas, que tem uma visão mais fundamentalista das suas ações, eles não se importam, não se interessam com questão de China ou de Rússia. O que eles querem é que a visão deles se expanda via esses outros grupos no qual eles já mantinham um tipo de relacionamento. Então, isso acaba sendo o ponto importante e assistir como que vai ser o manuseio do Talibã no governo, com o Talibã do campo, com o Talibã do combate nas províncias distantes e como que os dois grupos vão se acertar em relação a abandonar ou não o apoio a esses outros grupos, como o Estado Islâmico do Turcomenistão do Leste. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Não deixem de mandar mais perguntas, comentários. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Muito obrigado a todos e até a próxima.